E eu queria chamar agora aqui no palco uma pessoa muito especial, também uma das co-criadoras do Congresso, uma pessoa que fez contribuições definitivas para a história do Congresso Internacional de Felicidade, que durante todos esses anos esteve fortemente à frente de tudo isso que a gente vem co-criando aqui juntos. Aline Castro. Estou aqui indo e vindo desde ontem, desde 2016, para alguns aqui que me conhecem há mais tempo, desde muito antes. E ali atrás eu estava pensando, né? Nossa, que emoção que vai dar frio na barriga, vai dar dor de barriga. Eu, agora, nesse instante, estava com vontade de chorar, vontade de fugir, vontade de fazer xixi. Vontade de fazer xixi. Dá para aumentar um pouquinho, talvez, o som aqui? Como é que tá aí no fundo agora? Tá ruim? Vamos aumentar um pouquinho? Aí, como é que tá aí? Vamos ver. Que desceu a apresentadora aqui de novo. Vamos lá? Agora melhorou? Tá chegando aí? Agora chegou. Beleza. E aí me deu tudo isso, né? Me deu tudo isso, porque tá aqui num papel diferente é bem desafiador, bastante desafiador. Já faz um tempo já isso, o Gustavo ele vem insistindo, já tem um tempo, já tem uns anos para eu dar uma palestra aqui no Congresso e eu achava que não cabia, porque eu já tenho vários papéis aqui, na organização, na apresentação. Aí eu falei, meio over, né, Gus? Acho que não. E aí, esse ano, depois de uma aula que a gente deu juntos, o Gustavo falou assim, você vai dar uma palestra esse ano. Aí, no que eu ia, né, dar, ele falou assim, não estou te convidando, eu estou te convocando. Então, tá bom. E com muita honra, eu estou aqui. E bem no dia que ele me falou isso, eu já cravei o tema. Eu falei assim, não, eu vou falar de vulnerabilidade, que é um assunto que eu venho trabalhando nas organizações, com os líderes que eu acompanho, com os executivos. É algo que eu venho estudando há bastante tempo, desde o meu mestrado em inteligência emocional. Eu levantei muitos dados, muitas questões importantes, pesquisas, enfim, é algo que está no meu radar já faz uns anos. Então, eu vou falar de vulnerabilidade, porque é algo que a gente confunde bastante, os conceitos e tal, né? Eu acho que pode ser interessante. Beleza, foi para o site, o tema da palestra. E aí foi chegando perto do Congresso. Um mês, eu não tinha escrito uma linha ainda da palestra. 2 semanas, nada, nem um slidezinho. E aí eu tive uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu comecei a perceber ao longo do tempo que esse evento aqui não se trata de a gente apresentar estudos, pesquisas, se trata da gente doar um pouco da gente, um pedaço da gente, dentro do tema que a gente escolheu. Quando caiu essa ficha, eu falei, me fudi, porque eu escolhi vulnerabilidade, vou entregar um pouco da minha vulnerabilidade, eu odeio falar da minha vulnerabilidade. Adoro a máscara da mulher fodona, da forte, dou conta de tudo, não gosto que ninguém me ajude. Posso carregar sua mala, moça? Por quê? Você acha que eu não posso carregar sozinha, né? Aquela coisa assim. E aí eu vou falar da minha vulnerabilidade, comecei a sofrer muito com isso. E aí nessas 2 semanas faltando para o Congresso, eu estava sofrendo tanto com o negócio que eu falei assim, quer saber? Eu não vou falar de vulnerabilidade coisa nenhuma, vou mudar o tema e vou falar de coragem, que é algo que eu falo bem, um assunto que eu domino. Esses tempos eu dei uma palestra sobre isso, foi super bem recebida, super acolhida, tem gente que fala dela até hoje comigo, adora o tema, enfim. Falei, nossa, sei lá, posso falar das minhas coragens todas, de uma viagem de trem noturno que eu fiz sozinha da Bielorrússia para a Ucrânia, numa época de conflito, sei lá, fui pensando, daí falei, não, vou fazer diferente dessa vez. Ao invés
de eu trazer essas minhas percepções daquilo que eu faço de corajoso, eu vou perguntar para as pessoas que convivem comigo ou que conviveram comigo durante algum período da minha vida, qual que na percepção delas é a coisa que eu fiz de mais corajosa na vida. E eu mandei um WhatsApp com essa pergunta: na sua percepção, qual foi a coisa mais corajosa que eu já fiz? Primeiro a responder foi o meu irmão. Fazer uma tatuagem do Corinthians. Surpreendente. Vou dar o contexto dessa resposta. Ele me respondeu no minuto seguinte do Corinthians ter perdido a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro. E ele estava bem puto com o time. Então foi bem uma gozação do tipo, a Aline é louca, né? Não é corajosa. Como é que ela tatua esse timico de bosta no corpo, né? Então, foi surpreendente aí fazer a tatuagem do Corinthians. Vamos ver o que mais que apareceu aí. Uma amiga da faculdade, decidir morar na Alemanha foi muito vida louca. Você fez muitas coisas corajosas de lá para cá, mas a portinha se abriu nessa época. Vamos ver o que mais. Adorei essa resposta aqui. Uma amiga da infância minha, uma pessoa que eu já não convivo mais, mas que era, sabe aquela trupe, aquela patotinha que a gente tem na infância, assim, até a adolescência? Ela falou, e morar na Alemanha novinha, sozinha. Você sempre foi a mais cagona de nós, tinha medo de tudo, e se transformou nesse mulherão da porra. Adoro essa máscara, adoro. Meu sobrinho foi demais. Ter morado na Alemanha, ir a todos esses países. Acertei, tia? Fiquei meia hora rindo com essa resposta dele. Também achou que foi a Alemanha. Minha mãe, ó, o intercâmbio também, ela acha que foi isso, porque saltar de paraquedas não é coragem, é loucura, então foi o intercâmbio também na Alemanha novinha. Um ex-namorado, adorei isso aqui. Sinceramente, não importa a minha percepção, importa a tua. Pá! Acho que ele não está muito feliz comigo, não. Mas ele dá uma continuada aí, né? Fala, talvez a Alemanha pode ser percebido como um gesto de coragem, mas eu usei, né? Mandei lá para ele. Respondeu meio do jeito dele, mas tudo bem. Meu pai, acho que foi o intercâmbio. E, em segundo lugar, deixar o jornalismo. Aí já começa a segunda mais votada. Sair da zona de conforto e deixar o jornalismo, ao reconhecer que aquilo não te trazia felicidade. É uma amiga mais recente, de uns anos para cá. Minha cunhada, deixar um trabalho estável na Globo, que é uma puta emissora, sonho de várias pessoas, também acredita que é isso. Parceiro e irmão de trabalho, cadê o Sebastião? Sebastião? Não tá? Ah, tá lá, ó. A gente, inclusive, vai fazer um curso bem bacana, vocês receberam aí, Jornada da Coragem. Quem tiver dúvida, vai lá e falar com o Sebastião e com a Lu, ó. Tá lá atrás, aquele gato maravilhoso, esses dois maravilhosos. Ter tido a coragem de deixar uma empresa que fortalecia a tua imagem, a Globo também falou nisso. Meu sócio, brother, vulgo, Gustavo Arnes, ter largado a Globo, aquela proposta milionária que sequestraria a tua agenda, propor a mudança do nome do Congresso, várias coisas, né? É bom que o Gustavo, ele dá uma massagenzinha no nosso ego, assim, de vez em quando, né? Bom isso, mas também votou na Globo aí. E para fechar, minha irmã, ter terminado os relacionamentos do jeito que você fez, virando a página sem olhar para trás. Desde os namorados até a Globo. Quando eu recebi todas essas respostas, eu achei muito interessante a percepção. Primeiro, porque ninguém citou as minhas viagens malucas, que, ao meu ver, são as coisas mais corajosas que eu faço, né? E segundo, porque isso que na percepção das pessoas são as coisas mais corajosas que eu fiz, na verdade, foram os momentos de maior vulnerabilidade da minha vida. Foram momentos em que a depressão me visitou. Foram momentos muito, muito dolorosos na minha vida. Olha que coisa, né? Que coisa. Então, voltamos para a vulnerabilidade. Hoje, eu ter deixado uma carreira no jornalismo, uma carreira que estava indo numa velocidade incrível, é visto como gesto de coragem porque, né, eu estou bem numa nova carreira, construí uma carreira de bastante sucesso, sou reconhecida hoje naquilo que eu falo.
Então, assim, até pelos meus ex-colegas, isso é visto como gesto de coragem. Eu estava agora na Copa da Rússia, fui lá assistir aos jogos e tal, e aí encontrei alguns ex-colegas meus da época do jornalismo. E aí um deles chegou para mim e falou assim: nossa, cara, quando você saiu, todo mundo ficou sem entender o que aconteceu. Porque todos os diretores lá, as pessoas falavam, ela vai sentar na cadeira da Fátima Bernardes, né? Ela vai ser a nossa nova jornalista estrela, e não sei o quê, bababá. O pessoal ficava até com um pouco de ciúme e tal, você tinha acabado de chegar, já estava, né, com esse acesso todo, e de repente você saiu. Como assim? Você pediu demissão, o que aconteceu? E aí, como o jornalismo está em crise, a conclusão disso é: puta coragem tua, caramba! Queria eu também ter essa coragem de, né, construir um negócio do zero, assim, e tal. Hoje é visto como coragem. Na época, quando eu pedi demissão, eu ouvi das pessoas que eu mais amava que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Do meu diretor eu ouvi isso também. Ouvi algo do tipo: sabe quantas pessoas dariam um dedo para estar aqui no seu lugar? E até os amigos, assim, que se esforçavam para esboçar algum tipo de apoio, falavam com uma certa dorzinha. Sabe aquele olhar que o Jorge comentou ontem? Aquele olhar, assim? Então, mais ou menos por aí. Algo do tipo: poxa, mas é tão bacana te ver lá na TV, tem certeza? Por que você não espera mais um pouquinho? E aí, né, mulher forte, banca tudo, se vira e não sei o quê. Não, eu vou. E eu fingia que aquilo não me afetava. Mas não tinha uma noite sequer que eu não fosse para a cama, principalmente naqueles períodos, assim, porque nessa nova carreira eu investi tudo que eu tinha. Vendi meu carro, gastei todas as minhas economias, não tinha uma noite que eu não ia para a cama sem me perguntar: será que eu estou cometendo o maior erro da minha vida? Será? Será que eu fechei uma porta desse tamanho? Qualquer coisinha que acontecesse, sabe? Qualquer revés, qualquer contrato que eu não fechava, me vinha esse negócio forte, assim. Acho que eu fiz merda. Na Alemanha, mesma coisa, né? Nossa, foi novinha. Eu comecei a estudar para esse intercâmbio, eu tinha 13 anos, por aí, né, mãe? Uns 13 anos de idade. E eu, assim, vim desse lugar aqui, ó. Eu era jacu do mato. Nunca tinha viajado de avião, mas eu estudava tanto, eu tinha tanta vontade de fazer esse negócio, que eu estudava tanto, que eu sabia tudo. Eu sabia o que era connection flight, eu sabia eu pesquisava como é que era até o serviço de bordo dentro do avião, assim. E me preparei, e estudei, e cheguei para a prova do intercâmbio já com 2 idiomas fluentes, além do português. Estava assim, intelectualmente eu era uma das candidatas mais novas e mais bem preparadas. Passei lá nas cabeças, assim, dessa bolsa de intercâmbio. Consegui e fui. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, emocionalmente. Chegar na Alemanha sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, eu só queria minha mãe, eu só queria voltar para casa, eu só queria voltar para casa. Tudo que eu queria era voltar para casa. Eu chorava. Nos 3 primeiros meses eu engordei 10 quilos. Eu que sempre tive apelido de vareta na escola, Olivia Palito, sofria bullying porque era magra demais. De repente, eu estava ali num desequilíbrio danado emocional. E eu ficava bem quietinha. Por quê? Por que a gente não pede ajuda nos momentos em que essas coisas elas estão acontecendo? Alguém aqui se arrisca a dizer por que a gente não vai conversar com as pessoas nesses momentos que a gente está se sentindo muito vulnerável? Alguém tem ideia? Medo do quê? Medo da rejeição, eu te avisei. Medo do julgamento. A gente tem vergonha, que tem a ver com tudo isso daqui. Vamos ver a definição da vergonha.
Medo de não ser merecedor de conexão. Medo de realmente estar fracassando. Nesse caso da Alemanha, eu ficava pensando assim, se eu voltar, que é tudo o que eu mais quero nessa vida, eu vou ser uma vergonha para minha família, eu vou decepcionar todo mundo. Olha que trabalho que me deu estar aqui. E a minha irmã, minha heroína, tinha conseguido, imagina que eu, né? Não ia conseguir. A gente coloca as referências, a gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha. Eu cheguei... Melhorou o som agora, gente? Aumenta que o pessoal não está escutando. Tá, essa caixa aqui sumiu. Beleza. A gente sente medo de não ser merecedor de conexão. A gente fica inseguro em relação às decisões que a gente toma. Eu me lembro que, logo que eu voltei para Curitiba, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na Globo lá, voltei para cá. Eu cheguei a ouvir de uma ex-colega jornalista assim, você não está sendo grata à sorte que a vida te deu. E ela falou isso na mesa de bar e todo mundo na hora fez uma cara de, nossa, nada a ver, né, que recalque e tal. E eu também, não, nada a ver e tal. E aquilo ficou reverberando na minha cabeça por 2 anos. 2 anos. Eu tinha vergonha dos meus ex-colegas, eu tinha vergonha de fato estar fazendo uma cagada, estar fazendo merda. E o que isso tem a ver com vulnerabilidade? A vulnerabilidade é enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais sabendo que sou bastante. Nossa, Aline, mas isso tem muito mais a ver com coragem do que com vergonha, não é verdade? Essa definição de vulnerabilidade aí tem muito a ver com coragem, vocês concordam? Concordam? A grande questão é isso aqui, ó. Será que eu sou bastante? Quem aqui já teve esse questionamento alguma vez na vida? Será que eu sou bastante para isso? Levanta a mão, qualquer coisa, qualquer área da vida. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito que ela diz o seguinte, todos nós sentimos vergonha de alguma coisa. Quem não sente vergonha tem alguma distorção da empatia. O que é uma distorção da empatia? Uma psicopatia, é uma sociopatia, então, assim, é melhor ter vergonha, né, nesse caso. E aí, eu gostaria de mostrar algo bem interessante, que eu venho trabalhando há alguns anos já, que tem bastante a ver com tudo que a gente viu até agora no Congresso. A gente nasce divino, como disse o Jorge ontem, a gente nasce a nossa essência. Então, a gente vem para esse mundo como? Aberto, espontâneo, brincando, todo de peito aberto, não é? Todo vulnerável. E aí, o que acontece? O que acontece? A gente nasce divino, e adultece. Adultece como? Levando porrada, né, gente? Vem a educação, vem a escola, vem os nãos, vem as broncas, vem bullying. Eu estava em Maringá, num treinamento, semana passada, e aí fui jantar com uma prima minha. E a minha prima, ela falou assim, ela tem uma filha de 4 anos, e ela falou assim, Aline, a Luna está indo para a escolinha, e você acredita que com 4 anos já existe bullying? Eu, como assim? Não, uma menininha lá chegou para ela e falou assim, isso em você é feio, isso em você é feio, isso em você é feio. E aí ela chegou, 4 anos, gente, recapitulando, 4 anos falando assim, mamãe, eu sou feia? A gente vai levando umas porradas da vida ali. Isso compõe a nossa história. Qual que é o problema? Na nossa cabeça imatura, a gente vai se dando conta do seguinte, a gente vai concluindo que do jeito que a gente veio, espontâneo, aberto, vulnerável, não está bom. Porque a gente apanha, porque a gente, sei lá, tira um sarro da gente na escola, e aí a gente resolve colocar uma estratégia. Beleza, se do jeito que eu sou não está bom,
eu vou ser uma pessoa diferente, vou colocar uma máscara. E aí surgem as nossas máscaras todas. Tem a máscara do bonzinho, do agradador, a máscara do rebelde, do rude, do fortão, não preciso de nada, a máscara do, que mais? Do pacífico, do paz e amor, tem a máscara do mulherão da porra, do perfeitinho, da perfeitinha. Que mais? Vamos citar umas máscaras aí. Que mais de máscara que a gente usa? Muita, né? Daria para ficar o dia inteiro aqui só falando das nossas máscaras. A máscara do não me importo, não estou nem aí. Não gosto, isso daí não é para mim. A máscara do intelectual, diversas máscaras. Só que tem algo entre a nossa história e as nossas máscaras para a gente sustentar essa dor lá no fundo. Que é o quê? São os nossos anestésicos. Quando a gente está chegando pertinho de uma dor, a gente faz o quê? Corre ler um livro, vai para o Netflix, vai para o Instagram, bebe, que mais? Come compulsivamente, pensa compulsivamente, fala compulsivamente. Todas as nossas compulsões são anestésicos. Então, assim, quando a gente está sozinho, quietinho, chegando pertinho de uma dor, a gente vai lá e acessa um anestésico. Os meus preferidos são vinho e Netflix. Juntos, especialmente, assim. Uma comidinha junto, então... começando, sabe aquele dia assim, estou com uma solidão em casa, eu não vou parar para pensar nisso não. Vou pegar uma comédia ali no Netflix, já dou uma fugidinha disso, não vou entrar nessa dor aí não. E o que acontece? Quanto mais a gente se identifica com essas máscaras que a gente cria, mais a gente acredita que a gente é aquilo que a gente faz. Mais a gente acredita que a gente é aquilo que a gente cria, o quanto a gente ganha, como a gente se aparenta. Só que quando o nosso ser está ligado a isso, ao nosso trabalho, no primeiro revés, no primeiro, sei lá, trabalho que não dá certo e tal, a gente fica derrubado. Vem a vozinha da vergonha e diz o seguinte: você não é o bastante. Você não é o bastante. Eu gostaria de citar um estudo de uma mulher que é fenomenal a respeito desse tema, a Brené Brown. Ela estuda há 17 anos esse tema da vergonha. E aí, ela chegou a uma conclusão bem interessante, que a vergonha, ela se apresenta da mesma maneira para todos os seres humanos. A sensação da vergonha é igualzinha. Sensação físico-química, aquele amargor, aquela coisa assim. Só que ela está muito separada por gênero. Homens e mulheres sentem a vergonha por motivos diferentes. Em 12 anos entrevistando pessoas, ela já está há 17 nesse estudo, 12 anos entrevistando pessoas das mais variadas formações, dos mais variados lugares, ela chegou a dois temas não, tem uma lista, eu selecionei 2 temas principais aqui, de cada um dos gêneros, que são os mais citados. O primeiro, para as mulheres, é a aparência. Vergonha de não nos sentirmos magras, jovens ou bonitas o bastante. Faz sentido isso, meninas? Esse tema ficou bastante forte para mim. Estou na dúvida ainda se eu exponho esse tipo de coisa. Ficou bastante forte para mim, recentemente, no último relacionamento que eu tive. Um último relacionamento que eu tive, que a ex-namorada do cara, a namorada dele antes de mim, ela foi Miss Brasil. Mulherada, vocês têm ideia de como que é tirar a roupa na frente do cara, assim? Aí você olha no espelho e fala, meu Deus do céu! Falta isso, falta aquilo, sobra isso, sobra aquilo. Eu dei uma pirada, uma surtada. Coitada da minha mãe, eu ficava assim, não põe óleo na comida.
Ficava nervosa. Alguém me dava chocolate de presente. Filho da puta, não posso comer isso. Vou engordar. Me deu uma noia, uma paranoia. E daí as pessoas falavam, mas você é magra. Mas eu não me vi assim. Eu fiquei... Deu uma surtada. E eu sentia vergonha de ter vergonha disso. Olha, estão percebendo a loucura? Sentia a maior vergonha de ter vergonha disso. Aí, esses tempos, eu zapeando nas redes sociais, eu vi uma série de stories da Bruna Marquezine. Mulherão, né? Porra, mulherão. E aí, a Bruna, ela pegou e jogou... Alguém viu esses stories dela? Chama empatia. Chocante, né? Aí, ela pega e joga os comentários. Estão reclamando agora que ela está magra demais. Ai, porque o homem gosta de carne. Ai, que magra. Deve estar anoréxica. E não sei o que. Ela jogou alguns comentários assim. E ela falando, gente, vocês acham que esses comentários não afetam? Mas eles afetam sim. Hoje estão falando que eu estou magra demais, mas no ano passado estavam falando que eu estava gorda demais, bochechuda demais. E eu fingi que não entrou, mas eu acreditei naquilo. E eu, durante um período, eu tive um transtorno alimentar, ela diz. Ela fala que durante 3 meses, tomava laxante todos os dias. Todos os dias, que ela odiava o corpo dela. Gente, aquela mulher odiando o corpo dela. Nesse momento, eu até fiquei um pouco mais tranquila, assim, eu falei, gente, não sou a única louca nesse mundo. Ok, Aline, mas a Bruna Marquezine, ela trabalha com aparência, ela trabalha com a imagem dela. Eu acompanho executivos e executivas no meu trabalho. Infelizmente, ainda muito menos mulheres do que eu gostaria de ver em funções de alta gestão, em presidência de organização, em diretorias, enfim, mas tenho a sorte de trabalhar com algumas delas. Conforme a gente vai avançando no processo, a grande questão acaba parando aqui também, parando na questão da aparência. Aline, olha só, esse ano a empresa teve uma crise, eu tive que aprovar a demissão de 200 funcionários. Eu fiquei arrasada com isso, mas eu não podia, né, transparecer nada disso. Mas fato é que eu venho sofrendo tanta ansiedade e eu engordei 13 quilos ao longo desse ano. E aí eu comecei a colocar uma pira na minha cabeça do tipo, mas se eu não consigo controlar nem a minha alimentação, o que as pessoas vão achar de mim? Se eu não sou capaz nem disso, como é que eu vou dar resultado para a empresa? Ou seja, isso é uma aflição para a grande maioria das mulheres. Faz sentido isso, mulheres? Faz sentido? Segunda maior vergonha feminina, maternidade. Então, a mulher, ela sente vergonha se ela não tem filho. Descobri uma resposta que ajuda nisso. Quando me perguntam assim, Aline, você tem filhos? E eu respondia, não. Aí me vinha uma outra pergunta, ou uma carinha assim, ou então assim, mas você não vai ter, não sei o que, daí o papo não tem fim. Aí se você responde assim, ainda não, aí as pessoas ficam super felizes, ficam super tranquilas. Então, uma dica aí. Aí a mulher casa, e ainda na festa de casamento, já começa a cobrança, né? E o filho? Quando vem? Aí a mulher está casada há 2 anos, não tem filho ainda. As pessoas já começam a se preocupar um pouco, né? Nossa, deve ter algum problema para engravidar, né? Está fazendo tratamento. 4 anos sem filho, com certeza tem problema. E a mulher vai se sentindo ali. Aí, beleza, a mulher tem 1 filho. Qual que é a cobrança? Mas tadinho do teu filho, não vai ter um irmão, né? Aí, beleza, tem até mais filhos e tal. Daí a mulher tem filho e trabalha. O que vão falar? Poxa vida, né? Mas está deixando o filho sendo criado pela escola. Aquele formador de bullying lá e tal. Não dá atenção. Chega cansada do trabalho, não brinca com o teu filho. Não é assim? Beleza, então a mulher não trabalha e tem filhos. Poxa, mas que exemplo de empoderamento feminino que você está dando para o teu filho? Não trabalha? Que exemplo que você está dando para a tua filha? Vocês estão vendo, mulheres, que não tem jeito que a vergonha não venha?
Agora, o mais importante é a gente se dar conta que essa voz é a gente falando para a gente. Pode ser que não tenha ninguém falando isso, pode ser que tenha. Mas o que faz a gente se incomodar com isso é a nossa própria vergonha de estar fazendo algo errado, de não ser uma boa mãe o bastante, de não ser paciente o bastante, de não brincar o bastante, de não ser isso, de não ser aquilo o bastante. Ok? Vamos ver nos meninos aí, os homens, o que pega? Desempenho, jamais ser visto como fraco ou medroso. Faz sentido isso, meninos? Eu fui ver o meu pai chorar pela primeira vez, eu já era velha. Homem não chora, né? Não demonstra esse tipo de coisa. Homem é. Tem um caso bem interessante de um cara que ele foi demitido da empresa onde ele trabalhava. E ele todas as manhãs acordava no mesmo horário, saía de casa e só voltava no horário que ele costumava voltar. 6 meses. E aí, quando perguntado assim, mas escuta, por que você não contou isso para sua mulher? Será que ela não percebeu nada? Ele só contou depois, né, de ter arrumado um novo emprego. Aí ele falou por 2 motivos. Primeiro, porque eu senti uma vergonha absurda de ter fracassado. Olha lá de novo, né? O ser e o fazer. A pessoa se identifica com o trabalho, perdeu o trabalho, eu sou um bosta de um ser humano. Basicamente é isso que acontece na identificação com as máscaras. E segundo, porque a minha mulher, e aí mulherada, fica uma dica pra gente. A minha mulher não saberia como lidar com a minha dor. Ela não saberia o que fazer. E às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer quando um homem desaba na nossa frente. Quando um homem se mostra vulnerável na nossa frente. Então faz parte do nosso trabalho também acolher essa vulnerabilidade masculina. Segunda vergonha masculina, vergonha da sensibilidade. Vergonha de dons artísticos, de sentir empatia, de demonstrar emoções. Aqui a gente tem homens que estão desenvolvendo isso de uma forma linda. Mas é um desafio, porque todos nós aqui, tanto os homens quanto as mulheres aqui presentes, muito provavelmente nós tivemos uma educação machista. Então tem coisa que é de menino, tem coisa que é de menina. Dançar, pintar, bordar, são coisas, né, mais relacionadas às meninas na nossa educação. Sempre eu estava na esteticista, e aí estava fazendo um procedimento lá, entra a filhinha dela, que morava do lado, estava lá no interior, e aí entra a filhinha dela e fala assim, mamãe, quem que vai fazer minha maquiagem da festa junina? É você ou o papai? Aí eu achei interessante, falou, é o teu pai que vai fazer, isso era fim de semana. E aí eu falei assim, nossa, teu marido faz maquiagem, né? Não. Fui puxando ele conversa, falou assim, menina, ele faz um delineado perfeito. Quando eu tenho casamento e tal, quem faz a minha maquiagem é ele arrasa. Ele faz maquiagem nas meninas, pinta a unha, ele é ótimo nisso, ele é artista. Mas, nossa, Deus o livre, ninguém pode ficar sabendo disso, porque ele é mestre de obras. Imagina se lá na obra ficam sabendo que ele faz um delineado perfeito, o que vão achar dele? Ninguém mais vai respeitar a ordem dele nenhuma, né? Acabou para ele. Da onde que vem? Da onde começam a surgir essas nossas vergonhas? E aqui a gente já começa num caminho de saída desse assunto que é difícil, mas eu senti que a gente podia abordar ele com profundidade aqui no Congresso. Dos feedbacks que a gente recebe lá na infância e ao longo da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Alexandra tocou em algumas questões dessas ontem. Eu vou dar uma aprofundada no conceito. Conceito de feedback, que também é um assunto que eu estudo há bastante tempo, que é o seguinte. As meninas costumam receber muito feedback na infância relacionado à aparência. Quando você vê a filha de um amigo seu na tua frente, o que você costuma... Primeira coisa que vem à cabeça... Ai, que linda, que princesa, nossa, que vestido lindo, que cabelo lindo, que laço lindo, não é?
A gente fala muito da aparência. E aí o que acontece? O feedback, a gente está ali bem imaturo ainda. A criança ela vai crescendo achando que para ela ser aceita, para ela receber atenção, para as pessoas falarem com ela precisa ser bonita, uma princesa, comportadinha, né? Magra. Eu sempre fui magra, então isso é parte da minha identidade. Quando eu engordei, eu perdi minha identidade, eu me olhava no espelho e não reconhecia. Na confusão ali do negócio, né? Os meninos costumam receber muito feedback relacionado a desempenho, tanto no esporte quanto desempenho acadêmico. Faz sentido isso? Nossa, meu filho marcou 3 gols. É aquela coisa assim do orgulho do desempenho. Então, a propensão dos homens é se identificarem mais com aquilo que eles fazem. Eu recebi bastante feedback de desempenho também, principalmente quando eu comecei a tirar nota alta na escola e tal. Então, para mim, e isso é a formação de uma máscara, eu só vou ser reconhecida, aceita, acolhida, se eu for a vencedora. Se eu estiver ali nas cabeças, se eu tiver o primeiro lugar. E o que falta para a gente dar um feedback de retorno à essência? Alguém tem alguma ideia? Difícil, né? Difícil. O feedback... Aumenta o som aí que o pessoal não está ouvindo. Aumenta um pouquinho. Para a gente conseguir chegar de fato na manutenção e no despertar da essência, a gente precisa começar a dar feedback relacionado à identidade. Identidade. Aline, o que é isso? Criança fez uma besteira lá, fez um erro. Ao invés de você chegar e falar assim, nossa, que menino ruim, ô menino gênio ruim. Sei lá, a criança matou um bichinho, fez alguma coisa muito cruel. É você reforçar que no fundo ela é uma pessoa boa. Você fez uma coisa errada, mas você é uma pessoa boa. Isso me remete muito a um filme chamado Histórias Cruzadas, que conta a história de negras que trabalhavam como domésticas nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 60. E tinha uma negra, uma dessas mulheres, dessas empregadas, que falava para a menininha todo santo dia, como se fosse um mantra. Você é boa, você é inteligente, você é importante. E fazia a menina repetir isso. Você é boa, você é inteligente e você é importante. Olha que mantra bacana para a gente ter para a gente, né? Vamos falar na primeira pessoa isso? Eu sou bom, eu sou boa, eu sou inteligente, eu sou importante. 1, 2, 3. Eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou importante. Mais uma vez. Eu sou bom, eu sou inteligente e eu sou importante. Falar das nossas vergonhas é algo muito desafiador. É algo que a gente não gosta, é um assunto que a gente evita. Mas tem uma coisa que é extremamente importante. A vergonha, ela só sobrevive na escuridão. A vergonha é tipo um gremlin. Vocês lembram daqueles bichinhos do filme? Não sobrevive à luz. Quando a gente traz algo à tona, algo que é motivo de sofrimento, de dor para a gente à tona, compartilhando com alguém que a gente tem afinidade, que a gente gosta, a vergonha automaticamente ela se enfraquece. E é por isso que esse congresso que ele é tão importante, porque a gente se abre para ser mais humano. E eu queria fechar esse nosso assunto com 5 dicas, que é algo que eu venho trabalhando também, porque esse é um assunto absurdamente desconfortável para mim. É algo que eu venho aplicando e que para mim está dando muito certo. E que eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Primeiro aspecto para a gente superar, para a gente se abrir à vulnerabilidade, porque só a partir da vulnerabilidade é que a gente consegue conquistar a coragem. Primeiro passo
é ter a coragem de olhar para aquela área vermelha das nossas histórias. Revisitar as nossas histórias. Por isso que terapia é tão importante. É ir lá, dar uma olhadinha nas nossas histórias. Lembra? São os gremlins. Traz a luz. Ai, Aline, mas tocar nisso é tão difícil. Traz a luz. Traz a luz em ambiente acolhedor. Você não vai se expor desnecessariamente. Não é isso que eu estou falando. Num ambiente acolhedor. Tenha coragem de olhar para essas histórias. Segundo, tenha compaixão, principalmente com você mesmo. Porque a gente só tem compaixão com o outro, a gente só deixa de ferir o outro quando a gente deixa de se ferir. E olha só que interessante isso. Quando a gente se machuca fisicamente, a gente não pega uma faca e vai aprofundando o ferimento. Faz isso? Não faz. Por que a gente faz isso emocionalmente? Esses tempos eu estava vendo um TED de um cara chamado Guy Winch sobre higiene emocional. Ele fala que a gente precisa aprender a fazer primeiros socorros emocionais. Da mesma maneira que a gente corta um dedo, vai e põe um band-aid, a gente precisa aprender a fazer isso com as nossas feridas emocionais. Quando alguém pega e fala um troço para a gente. Por exemplo, essa colega que falou para mim assim, você não foi grata à sorte que a vida te deu. Isso precisava de um curativo momentâneo, precisava ser tratado, porque a gente pega e cobre aquilo, joga fora e fica infeccionando ali dentro da gente. Vai crescendo até. E aí ele cita uma história bem interessante. Ele fala assim, uma mulher de 50 anos se separou do marido, teve um divórcio bem doloroso. E depois de um tempo, encorajada pelas amigas, assim, até pelas filhas, ela se inscreveu num site de relacionamento. E aí ela teve um primeiro encontro, e ela estava super nervosa com aquele encontro. Imagina, né? Casada a vida inteira com o mesmo homem, só teve um homem na vida, e de repente estava ali para um primeiro encontro. E aí ela pegou, se arrumou toda, se perfumou, foi para esse restaurante, sentou à mesa e estava esperando o gatão chegar. No que o cara chega, ele senta, fica 1 minuto, olha para ela e fala assim, eu não estou interessado. Levanta e vai embora. Aí essa mulher pega e liga para a melhor amiga dela e fala assim, olha, o cara fez isso e aquilo, né? A situação é essa. E essa amiga fala para ela assim, mas também fulana, olha o tamanho do seu quadril, olha a tua cara, você é velha. Como é que você tem coragem de se expor a uma situação dessas? Que coisa absurda. Vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua casa. Você é feia. Você não se olha no espelho, não? Que vaca, né? A gente pensa. Filha da puta, isso. Muito bem, vamos nomear aqui. E aí, se eu contar para vocês que ela não ligou para ninguém, que quem falou tudo isso para ela foi ela mesma. Ah, bom, Aline. Ah, bom, o katsu. Não tá bom, gente. Por que a gente faz isso com a gente? Não faz. No primeiro revés está lá a gente aprofundando a nossa ferida. Então, a primeira coisa é ter compaixão com a gente. Levou um revés desse, a gente precisa se empoderar. A gente precisa tratar a gente como o nosso melhor amigo, como a nossa melhor amiga, e não como o pior inimigo, que é o que a gente está acostumado a fazer. Terceiro ponto, conexões. Ter pessoas de confiança, ter pessoas com quem compartilhar. Se conectar verdadeiramente, colaborar. Vocês viram aqui com a Michelle, que coisa linda que a gente cria. O quanto a gente, ao se fragilizar, não é? Se vulnerabilizar, o quanto a gente é acolhido. O quanto esse vídeo da Bruna Marquezine, por exemplo, apaziguou a cabeça de um monte de menina que estava ali pirando a cabecinha também, achando que tinha, enfim, algum problema com o corpo, isso ou aquilo. Eles pegam uma referência com essa questão também. Quando a gente compartilha, a gente enfraquece. O antídoto da vergonha é a empatia. A coisa que a gente mais quer ouvir quando está com vergonha de algo é alguém dizer, eu também.
Quarto ponto, hábitos. Dá uma vigiada aí nos seus hábitos. O que será que você anda fazendo? O que será que você anda fazendo? Será que você está, ao invés de ir para a academia, você fica lá no Instagram vendo a super influencer do momento, fitness, malhando, e você se sentindo mal com isso? Será que você não está vendo muito noticiário, muita coisa pesada, e isso vai te deixando para baixo? Que hábitos que você está nutrindo para fortalecer a tua compaixão? E por último, gratidão. Gratidão. Nutrir a gratidão. Gratidão é uma coisa que a gente fala bastante aqui no congresso, mas nas pequenas coisinhas assim, sabe? Gratidão pelo café que você toma de manhã. Sabe, você pegar o café assim, cheirar aquele café, ser um com o café naquele momento, entrar numa comunhão com ele. Ah, Eline, com vontade, estou dando de tomar um cafezinho agora, eu também. Pegar o café e estar presente ali naquele café. Ser capaz de agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer pela pessoa que está sentada do seu lado. Quando vier essa vozinha da vergonha, é falar assim, pelo menos eu tentei. E para fechar, tem uma metáfora que diz sobre o homem na arena. O homem que ele vai para o meio da arena, ele se expõe, ele está vulnerável. E ele pode ganhar ou ele pode perder. As pessoas ao redor podem apontar o dedo e julgar até. Mas só o homem que está no meio da arena é capaz de dizer que de fato viveu. E com esse último mote da gratidão, eu quero agradecer vocês por terem segurado nesses minutos de fala carinhosamente o meu coração em algo que é tão difícil para mim. Obrigada.